Pessoal, estamos aqui hoje na propriedade do Queijo do Ivaí, na queijaria. Estamos com a Lúcia e o Ivaí que abriram as portas para a gente poder fazer essa visita e conhecer um pouco da produção, do que é o dia a dia na produção do queijo do Ivaí, né? Lúcia, obrigada. Ivaí, muito obrigada. Prazer imenso estarmos aqui. Eles já fizeram live com a gente, acho que algumas pessoas já tiveram oportunidade de assistir. E hoje a gente veio conhecer, né, pessoalmente toda essa produção, essa atividade tão bacana, esse trabalho que eles realizam aqui na Serra da Canastra, na propriedade deles. Lúcia é aqui a dona do queijo e o Ivaí é a dona do leite, né? Aqui ele vende o leite para a Lúcia, porque a Lúcia é que comanda o queijo, e se o leite não estiver legal, a Lúcia puxa a orelha do Ivaí também, né? Mais ou menos assim. Funciona mais ou menos assim. Tem que seguir junto, né? Qualidade do queijo depende da qualidade do leite. Então, ele precisa me dar um leite bom para sair um queijo bom também, né? Para não ter problema lá, né? Para não ter problema. E vai no leite lá é tranquilo, tá seguindo todos os padrões, né? Você já tem... Sim, a gente já tem um certo conhecimento, mas está sempre atento, né? Porque é a natureza que dirige muitas coisas, né? Então você tem que fazer a parte da gente, ficar de olho em tudo, mas mesmo assim o risco existe, né? Sim. Mesmo pensando sempre em qualidade, às vezes um teste que você faz não mostra naquele momento que tem algum problema, vai mostrar no outro dia. Aí o risco da produção do dia anterior da problema é grande, né? Às vezes acontece, né? Quando se trata de leite cru, né, o risco está constante, né? Uma coisa muito interessante, que quem pôde assistir a live, teve essa oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo do que é o queijo de Ivaí, uma coisa interessante que vale ressaltar é que eles sempre buscaram conhecimento. O Ivaí ali no leite, com assistência na área de qualidade, né, com controle de qualidade, o controle do custo de produção também do leite, a Lúcia com os cursos boas práticas de fabricação. Então, para que hoje eles tenham um negócio sustentável, com queijo de tanto sucesso, é preciso ter todo esse controle para também, né? Porque é muito bonito, lindo produzir queijo. Eu sei que vocês amam isso, a gente admira muito esse trabalho, mas tem que ser rentável e tem que ter todo o controle de custo, né, Ivaí, Lúcia? Tem que ter controle, porque a gente precisa saber onde está ganhando, onde está perdendo, né? E diminuir as possibilidades de percas, porque está tudo muito caro hoje em dia. Então, não dá para brincar. É realmente um negócio sério, assim. Então, a gente precisa estar sempre atento, né? E a qualidade influencia muito, porque quando não se tem qualidade e tem alguma perca, seja do problema do leite ou na produção, que a gente tem que descartar esse queijo, o prejuízo é muito grande, né? Porque o custo dele é muito alto. Então, não dá para brincar de fazer queijo, tem que fazer de verdade. Tudo na ponta do lápis, né? Tudo certinho. E hoje são vocês dois que são responsáveis, assim, que estão à frente, tem os ajudantes, mas a Lúcia está ali dentro da queijaria, o Ivaí dentro do fosso, né, na ordenha. Então vocês estão presentes 100% na atividade, né? Familiar. Que é uma propriedade que a gente tem os colaboradores para nos ajudar, né? Não para fazer o trabalho da propriedade, né? A gente está ali 99% fazendo todo o trabalho. Vai tirar leite, vai rapa esterco no curral, lava as coisas. E o pessoal ajuda a gente não deixa para eles fazer. Isso é importante, né? O processo inteiro. E a gente não quer ser apenas dono de uma marca, dono de um queijo, né? A gente quer ter o orgulho que já tem de falar que a gente é produtor de queijo, produtor de leite, justamente por causa dessas coisas boas que têm acontecido, né? E falando em orgulho de ser produtor, né, vamos pegar lá do início como que tudo isso começou. A gente sabe da tradição, que é muito comum aqui na Canastra, as pessoas são filhos, os pais faziam queijo, os avós faziam queijo. Como que foi aqui com vocês, né, como tudo começou. Hoje a gente chega, a gente vê uma estrutura muito já consolidada, né, a gente vê realmente um sucesso, porque o queijo do Ivaí é um dos melhores queijos da Serra da Canastra, a gente sabe disso. E assim, mas tudo teve um começo, né? E a gente sabe que não é tão simples assim chegar, né, num resultado. E cada vez mais a gente sabe que as melhorias vêm, que a busca de cada vez
estar melhor na atividade, né? Na produção também existe, né? Vocês não pararam por aqui, vocês estão sempre buscando melhorias, né? Mas como que tudo começou? Pode falar. Isso vem de um sonho de criança, né? Eu sou nascido na roça, produção de leite e queijo vem desde a tataravó, e eu tinha um sonho de um dia ser da roça, né? Só que parte da vida eu vivi na cidade, eu fui para a cidade criança, mas sempre com essa imaginação de ter uma roça um dia. E há mais ou menos uns 21 anos atrás eu deixei tudo que eu fazia e voltei para a roça, iniciei, digamos que produzir queijo, né? É lógico que era em local diferente, era com outros pensamentos, outras visões, e ao decorrer dos anos que as coisas foram mudando, teve altos e baixos, né? A gente não tinha propriedade, antes era um sítio do meu pai. Aqui, parte daqui foi doado pelo pai de Lúcia, que são 3 alqueires e meio. Aí quando teve aqui, a gente teve, agora dá para montar o sítio, né? Que começou realmente pensar em acontecer, né? Que no início das pessoas nos desanimar, a gente até tem um tempo antes de montar aqui, que todo mundo pensava negativo, né? Aí aos poucos eu consegui um outro pedacinho de terra que emendava aqui, aí foi para 14 hectares e agora dá, né? Aí fomos pensar em começar. Aqui era uma terra, só plantava milho, não tinha água de corrente, não tinha casa, não tinha nada. E eu só tinha vaca, né? E não tinha dinheiro, mas para vir para cá tinha que construir, pelo menos uma casinha. Aí começa aquela luta. Vende vaca para construir, depois vai fazer queijo com queijo. Foi quando a gente brinca nessa tema de conta que eu fui para o Cicobi, fiz um Pronaf, né? Na época de 10 mil reais para construir. Foi uma loucura, né? Assim, pela época. Que aí juntou a família, os pais de Lúcia, os cunhados, a gente levantou a casinha sem pedreiro, sem nada. Nossa. A gente pagou um pedreiro só para ajudar os pisos do banheiro, o resto foi nós que fizemos. E aí começou uma caminhada assim, meia... Bem devagar. Bem né? devagar, complicada, era tipo eu na roça, Lúcia na cidade, né? E foi passando os anos e cada época acontecia uma coisa, boas, ruins. E já que está contando o início, vamos dizer que até 2012 era produção de queijos brancos, vendia para o queijeiro sempre que colocava o preço, você era obrigado a vender, não tinha opções. No decorrer desses anos eu tive alguns problemas digamos, de depressão, de saúde. Lúcia tinha que vir ajudar de vez em quando. Quando a coluna atacou, que eu não conseguia trabalhar, né, que travava, ficava tipo uma semana de cama. Ela tinha que vir com as meninas para tirar leite, para fazer queijo. A gente não tinha dinheiro para pagar a gente para ajudar. Em 2012 ela chegou um dia e falou, não consigo mais te ajudar, vamos fechar o sítio e vamos embora. A gente, quando fala isso, a emoção vem, né? Porque era sonho, né, de criança ter uma roça. E o dia que você tem, assim, você não tem condições de trabalhar nela. Ter que fechar. Assim, foi um momento difícil, mas eu não tive opção, porque eu não conseguia mesmo. Estava muito frequente a coluna atrapalhando. Lúcia já costurava em casa. Resolveu falar, vamos montar uma confecção, você vai trabalhar comigo. Porque eu era uma pessoa que realmente não conseguia trabalhar em outro serviço. E vendi o gado, não vendemos a propriedade. A gente começou a montar a confecção, procuramos Sebrae na época para ter ideia como montar uma confecção, né, para ter alguns alinhamentos. Já com a confecção andando, a gente foi convidado para fazer uma inscrição, participar de um seminário que se chama Empretec, pelo Sebrae, né? E a gente fez a inscrição, Lúcia foi primeiro, acho que Lúcia falou mais da minha vida, como eu estava no momento para psicóloga do que quando eu cheguei, ela sabia mais de mim do que eu mesmo, sabe? Então, assim, nós dois passamos, só que era um curso caro pra gente, né? A gente não tinha dinheiro, pra falar a verdade. Tivemos até que fazer um empréstimo para isso. E quando ela disse, você acha que você está precisando mais dos 2 cursos, ia apertar, porque também a confecção já estava caminhando, né? Eu fui fazer esse Empretec, que foi
Eu brinco que foi o pior semana da minha vida pelo início, né? Porque era um curso fechado para 30 pessoas com 3 facilitadores. E eu falo que só eu de bobo, porque eu não sabia nem ligar um computador. Os outros 29 participantes eram pessoas, eram psicólogo, eram advogado, eram veterinário, pessoas estudadas. Então, o desespero, a vontade de sumir, de morrer, era todo dia. Chegava em casa à noite, tinha coisa para fazer do trabalho, eu não tinha noção do que era, ela tinha que ir para umas meninas para o computador, me ajudar a resolver. E eu só naquela loucura de choro, de querer sumir, de querer largar tudo. Eles não deixaram, né? Fizeram eu continuar, não deixou eu desistir. Isso já tipo no terceiro para o quarto dia, eu já estava um pouco melhor, conversando mais. Conheci Johnny. Johnny é um veterinário que estava fazendo o curso e já era funcionário da Aprocan, né? Me contou do projeto da associação, do queijo. Sim, eu achei interessante, mas pensei que nunca mais ia fazer queijo, mas eu gostei do projeto. A gente fez amizade, no último dia precisava de uma certa pontuação lá, eu consegui, eu precisava de mais alguma coisa, nesse momento, tipo assim, que eu já era o Empretec, eu já saí dando pirueta na sala, só assustou que eu já tinha esquecido do problema de coluna, né? Foi uma loucura que eu fiz lá. E cheguei em casa, assim, falando muito, porque o curso mexe muito com a cabeça, né? E Lúcia até assustou, né? Estava completamente diferente. Esse Empretec me trouxe de volta para o mundo. Porque eu tinha alguns problemas pessoais, como depressão, que eu tinha dificuldade de ver pessoas, de conversar com pessoas. Para ir no supermercado era a coisa mais difícil do mundo. Eu julgava as pessoas só de estar olhando para mim, então eu não queria ver ninguém. E depois do seminário eu comecei a ter coragem de conversar com as pessoas, de sair, contar dos meus problemas. Eu tenho toque, né? Eu tinha sessões de toque. Eu gastava horas para chegar na minha cama para dormir. Foi alguns anos assim. Eu não sabia que era toque, ele achava que Lúcia ficava brigando comigo, mas que ela percebia essas coisas. Eu era chata. E quando eu cheguei a falar isso uma vez para a irmã dela na praça lá, que a gente estava tomando uma cerveja, ela falou: vai, você é doente, você tem toque. E eu me curei da depressão e do toque com Empretec, sem tomar remédio, sem nada. O toque existe ainda, eu consigo segurar ele, né? Uma mão segura ele. Continuou na confecção, eu aprendi serigrafia, eu comprava, eu vendia, eu revelava as telas, eu pintava. A confecção crescendo e em 2013 eu falei para a Lúcia, depois de um ano e pouco, eu vou voltar para a roça, vou para a associação, vou produzir um queijo diferente e vou me legalizar. Ela falou: você tá louco, né? Porque você veio que a gente não estava conseguindo trabalhar. Agora a confecção está caminhando, você vai largar. E aos poucos isso aconteceu. Fui abandonando ela, comecei aqui de novo. Só que eu achava que conseguia pessoas para trabalhar aqui e eu ia ajudar as duas coisas, né? E chegou um ponto que não deu, as pessoas aqui não funcionavam, estava começando a dar prejuízo de novo. Eu vim de novo assumindo o negócio, tirar leite e fazer queijo. Só que não tinha mercado, começou a vir dívida, porque não vendia o queijo maturado. Teve época que eu tinha mais de 300 queijos maturados, não tinha para quem vender. Fui dando queijo para os outros de graça, porque não tinha onde pôr mais. Um dia, na reunião da associação, eu falei: gente, eu preciso de ajuda. Eu estou falindo, estou ficando doido, vou quebrar porque eu não tenho mercado. Eu preciso de ajuda para entrar para o mercado, eu preciso seguir, né? E esse dia, na reunião, ninguém falou nada, assim: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu comecei de novo a decepcionar com pessoas, né? Porque eu achei que eu estava num lugar que as pessoas assim, iam me acolher, tentar me ajudar naquele momento. Pós-reunião, o Guilherme Capim chegou em mim: ô Iva, amanhã eu vou na sua casa, se o seu queijo for bom, eu vou te ajudar. E realmente aconteceu isso. O Guilherme veio, gostou do queijo, o queijo realmente já era bom, era o queijo amarelo, né, tradicional. E o Guilherme começou a pegar um pouco desses queijos e dar de presente para amigo, para cliente dele. Só que ele já me pagava R$20 por queijo, eu vendia de R$5, R$6. Começou a acontecer aí. Por diante foi várias coisas que
vieram acontecendo. E assim, nesse momento aí que o Guilherme teve esse apoio e tudo, que você começou as vendas, era o queijo amarelo, amarelinho, casquinha amarela. Porque hoje o seu queijo é o queijo do Ivaí casca mofada. Como que foi essa descoberta do mofo, que é bem característico aqui da sua propriedade? O que aconteceu? Com essa ajuda do Guilherme, e eu fui participar de uma feira em Belo Horizonte da Proxima, convidado pelo Paulo, que era gerente executivo da associação, e daqueles queijos velhos que eu falei ali atrás que eu tinha uma porção, eu tinha levado um para degustação na reunião. Paulo gostou tanto do queijo que sobrou meia peça, eu dei para o Paulo. Só que o Paulo levou essa meia peça para essa feira, sem me falar nada. No decorrer do dia, o Paulo pôs essa peça para degustação. As pessoas ficaram loucas com o sabor do queijo e queriam saber quem era o produtor. E o Paulo falou, é esse menino. Então a gente estava no stand, eu e ele. Quando ele falou isso, todo mundo saiu do Paulo e foi para o meu lado. Eu brinco que eu pensei em sair correndo, né? Eu assustei, eu não estava preparado para aquilo. Só que eu já estava pensando melhor, lembrei que eu não conhecia Belo Horizonte, né? Que se eu corresse ia ficar pior. Eu falei do queijo, que eu era o produtor, consegui explicar um pouco sobre ele. E nesse dia a gente arrumou os 2 primeiros clientes nossos, que foi a Laura, da loja de lá, e o Guilherme, da Roça Capital. Então aí já começou as vendas. De lá, já mandaram para a Lúcia, ela já começou a reservar queijo. No que eu voltei, com o olho brilhando, vendo que assim, eu estou no caminho, é isso mesmo que eu quero. As pessoas começaram a querer vir conhecer a gente. A gente não tinha condições de receber ninguém aqui. A nossa queijaria era de 2x3, um espaço pequenininho. Não tinha quase nada que tem aqui hoje. Quando eu e o Lúcio conversamos, falamos, vamos ter que fazer uma queijaria. Porque a gente ia ter 2 anos para construir uma queijaria nova. E vem aquela questão de novo, assim, construir uma queijaria. Eu não tinha dinheiro de novo. Eu tinha vaca. Veio aquela mesma coisa dos anos atrás. Mas eu não vou vender vaca para construir. Eu vou no banco de novo, que era o Cicobi. Levei meu projeto e falei o que eu queria. Assim, eu preciso de bastante dinheiro para construir uma queijaria nova. E menos de, acho que 8 dias, eu já tinha conseguido esse crédito. 100 mil já ia para minha conta. E nisso as pessoas, de novo, falando que eu ia quebrar, né? Porque 100 mil reais naquela época era muito dinheiro. Mas você entrou aqui e saiu do outro lado. Mas eu queria, o meu sonho era aquilo, né? Peguei os 100 mil. Só que eu já tinha dívidas, né? Eu peguei parte do dinheiro, paguei as dívidas. E o resto eu empreitei a queijaria. Só que o dinheiro não dava para terminar a sala de maturação. Então a queijaria ficou pronta sem a sala de maturação. Falei com o Guilherme que, mais uma semana terminava a obra e já ia fazer queijo ali. E a maturação, com o tempo, eu terminava. O Guilherme ficou bravo e falou que eu não podia fazer aquilo. Se eu fosse fazer queijo, como que um pedreiro depois ia entrar na queijaria para terminar a maturação? Eu falei, eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer mais dívida, daqui a pouco eu já tenho que começar a pagar o financiamento. O Guilherme falou, Iva, manda o pedreiro fazer o orçamento, do que falta, do que vai ficar, termina a maturação, depois você me paga. E assim que aconteceu, terminar a maturação. Eu paguei o Guilherme de jeito que eu tive condições, eu com queijo, com dinheiro. Teve um mês que eu mandei os queijos e Lúcia com a confecção, ela que pagava a escola das meninas. A Ângela estava na faculdade. Aquele mês o dinheiro da confecção não deu para pagar a faculdade de Ângela. Liguei para o Guilherme precisava do dinheiro para pagar a faculdade da Ângela. Porque assim, a gente não pode deixar atrasar e a maior coisa de um pai é dar uma boa escola para o filho. E o medo de não pagar e ela ter que sair da faculdade era muito grande. O Guilherme devolveu o dinheiro e perguntou se precisava de mais dinheiro. Eu falei, não, é só para a faculdade. Tá. Caminhou a queijaria nova, vamos começar a produzir. Começa aquele negócio de transição de uma queijaria já com as bactérias que vivem ali, a flora bacteriana que funciona ali, né? Começamos a produzir queijo na queijaria nova, os queijos não sobreviviam, não prestavam. Tinha que jogar fora, vender para o queijeiro. Foram quase 3 meses de perca de queijo, perdi os clientes, que eu não tinha queijo para vender, maturado, né? Lúcia vindo fim de semana, meio de semana, ajudando, lavando queijaria, ver se melhorava.
um dia ela, ó, o cheiro hoje está diferente, eu acho que agora os queijos vão melhorar. E realmente começou a melhorar os queijos, a gente começou a voltar para o mercado de novo, e nisso vem a época de chuva. Porque já era comum, épocas de muita chuva, o fungo aparecer em algumas propriedades. As pessoas lavavam, chegavam até a jogar fora, né? E com a construção nova eles vieram, começaram a mudar o queijo. Eu fazia a Lúcia lavar. Ela achava bonito, queria deixar. Começou uma briga. O Guilherme vinha, ô Iva, isso aí pode ser bom. Então ficava ele, Lúcia e eu não, e os dois queriam que deixasse. Ia ter nessas vindas do Guilherme, ele e Lúcia faz uns planos aí, Rafa, vamos botar um saquinho de papel, põe na prateleira mais alta, assim, tipo assim, que o Ivair não vai mexer, né? Eu sou grande. Realmente eu não mexi, né? Eu não queria aquilo. Em seguida tinha um feriado, eu falei com o Lúcio, lava meus queijos que tem que estar bonito. Já estava começando a vir pessoas aqui. Bonito para mim era um queijo amarelo da casca lisinha. Ela obedeceu, lavou metade dos queijos. Tinha 30, 15 amarelinho e 15 já com um pouquinho de fumo. Tava bem branquinho já. Eu tive as visitas, parti os 2 queijos para degustação, vendi todos os queijos mofados e não vendi nenhum meu. Mas eu não perdi ainda a briga. A próxima semana ela voltou, fiz lavar todos os queijos. Dessa vez eu ajudei a lavar, lavamos todos os queijos. E aqueles queijos que estavam no saquinho, já com cheiro forte, só quando ela vinha que ela virava os queijos, bem mofado, Guilherme vem no fim de semana. E Lúcia, vamos ver o que aconteceu, vou partir e tal. Tiraram aquele areia, o cheiro, foi, perdeu, graças a Deus. Torcendo para dar ruim. Realmente foi Mal assim. sabia o que estava vindo, né? Ia pra cozinha, partiu o queijo. O Guilherme cheirou, comeu o queijo, o olho dele brilhou. O brinco faltou ele flutuar. Ele comeu, Lúcia comeu. Esse dia eu perdi a briga para eles, mas não comi o queijo. Não se lavou mais os queijos, as chuvas foram embora e eles não foram. Era comum ele vir e ir embora com as chuvas, né? Ele veio, se alojou e começou a agir todos os dias, né? E com isso a gente perdeu o mercado. Porque o mercado nosso era Belo Horizonte, queijos amarelos. A gente falou para os nossos clientes, ó, vamos mandar um queijo de degustação, agora é um outro queijo, é um outro valor, é um queijo diferente. Ninguém quis o queijo. Na realidade, eles queriam queijo amarelo, queijo mofado eles não queriam. Então a gente ficou uns dias sem cliente. O que fazer, o que não faz? Vem Guilherme de novo, o padrinho Guilherme. O Falco, que é da Galeria do Queijo, né? O Falco só vendia o queijo do Guilherme em São Paulo. O único queijo da canastra que ele vendia era do Guilherme. O Falco veio conhecer a região, o Guilherme trouxe ele aqui para passear. O Falco achou tão bonito os queijos e pediu o Guilherme se podia comprar nosso queijo. O Guilherme falou, claro que pode. Aí que começou, o primeiro cliente nosso do queijo com fungos foi o Falco. E nesse mesmo dia o Guilherme, ô Iva, bota isso no Instagram e começa a divulgar, vamos mostrar seu queijo. Eu falei, o que é Instagram? Aí ô Iva, fala com a Ângela Giovana que ela vai resolver isso pra você. Realmente ele não sabia o que era o tal do Instagram. Aí que começou, né, divulgar, mostrar o queijo, as coisas começaram a caminhar. E com essa transição de queijo tradicional para os fungos, Lúcia começou a ter que vir mais vezes para a roça e eu menos não consegui mais ajudar ela lá na loja. Porque eu já não consegui mais ir pintar para ela, de fazer as revelações, começou a complicar. Em 2015, Lúcia falou, ó, se a coisa continuar assim, eu vou fechar a confecção e voltar para a roça. Eu pensei assim, isso é impossível, ela deixar o sonho dela que é a costura, ela da roça e tudo, mas não ia, assim, né? Eu não via ela abandonando a confecção e voltando para a roça. E realmente no fim do ano, 2015 para 2016. Final de 2016. Às vezes eu misturo um pouco. Ela fechou a confecção e voltou para a roça. Então assim, ela está com as máquinas tudo lá fechado ainda, existe as coisas ainda, mas ela veio, a gente mora aqui no sítio desde então. A gente vive do queijo, trabalha em cima do queijo, paga as contas com o queijo e cada ano que passa acontece coisas diferentes, coisas boas, coisas difíceis também, mas acontece muita coisa boa. Nesse decorrer dos anos que eu fiz em Pretec e depois Lúcia fez, a gente continua caipira, mas com uma visão diferente. A nossa roça virou uma empresa. A gente sabe que a gente tem que saber o que está acontecendo. Por isso hoje a gente sabe o custo do leite, sabe o custo do queijo,
A gente planeja nossos investimentos, o que vamos fazer, o que não vamos. A gente aprendeu que pagar a consultoria não é uma despesa, é um investimento. Qualquer problema que dá num queijo ou no leite, a gente coleta uma amostra e manda para o laboratório. Se não tiver em Minas, a gente manda para o Sul. A gente investe em análise dos nossos produtores. Hoje a gente sabe falar o que a gente tem nas mãos. Eu sei um pouco, mas Lúcia mais ainda. Lúcia foi fazer cursos de fungos, aprendeu muito com a Delfina, a professora francesa. E desde então ela trabalha em cima de conhecimento de fungos e dos nossos produtos. E com isso vem os reconhecimentos, né, que a gente não imaginaria que podia acontecer, e começa a vir as premiações, um mundo diferente, e está caminhando. Quando você fala de premiação, o primeiro prêmio veio quando? 2016. 2016, quando a gente participou de um concurso municipal, que era pela Emater ainda. Na época a gente era cadastrado no IMA, na agricultura familiar, e o queijo era amarelo. Na época do queijo amarelo ainda vocês já tinham ganhado. Aí a gente ganhou. Segundo lugar. Segundo lugar. No queijo da daqui do município. Do município, né? E só que aí quando foi pro regional, a gente já não pôde participar, porque ele já estava ficando mofadinho. E eu não quis fazer amarelo para participar. Então, mas aí logo em seguida já veio Prêmio Brasil, né? A gente já pegava todos os concursos que ia aparecendo, a gente já mandava. E aí foi. Teve um concurso de júri popular também do Slow Food, em Medeiros. A gente levou, deixou lá, o pessoal degustou, a gente teve também medalha lá. E aí até 2019, quando a gente mandou o primeiro para a França. Né? Todo concurso que a gente mandava sempre vinha prata, bronze, prata, bronze. E aí eu brincava que era assim, o manhã, né, que aí a gente já fazia o manhã e tarde, o manhã ganhava prata e o tarde ganhava bronze. E eu ficava muito indignada, porque eu sempre gostava mais do tarde. Mas esse queijo é mais gostoso, por que ele só traz bronze? E aí, quando foi 2019 que a gente mandou para a França, que o tarde teve o super ouro e o manhã teve bronze, eu falei, agora eles estão falando a minha língua. Mas assim, a gente percebe, o que eu venho percebendo, né, nesse tempo, que o gosto do europeu é diferente do brasileiro, né? E até então, porque o brasileiro está aprendendo ainda a entender esses sabores, né? E o queijo da tarde sempre teve um sabor mais acentuado, mais forte, e as pessoas achavam que estava ruim. Mas eu achava, sempre, para mim, era preferido. E daí por diante, né, foi só crescendo, assim. Claro que já mandamos para concurso que não deu nada também, mas a gente entende isso, porque eu brinco muito que concurso a gente precisa 50% de ter um bom queijo, um excelente queijo, e 50% de sorte. Sim. Porque vai que o queijo que eu acho que é bom ou que realmente está bom cai na mão de um avaliador que tende a não gostar daquele tipo de queijo. Por mais que a gente sabe que aquilo ali é um bom queijo, que ele não tem defeito, mas você vai puxar pelo gosto. 2019 que foi o concurso, né? Foi. Vocês viram alguma mudança, né, por ter sido super ouro na busca pelo queijo de Ivaí? Muda bastante, né? Assim, a gente já vinha num caminho assim de querer sempre qualidade, de buscar essa qualidade, de buscar consultoria, aprendizado mesmo de como melhorar, né? E assim, a demanda já estava boa, já estava crescente, mas a partir do super ouro mudou bastante, porque a demanda cresceu muito mais rápido, né? E a gente teve que aprender a lidar com isso, porque eu falo assim, ó, que se a gente virar estrela
e começar a deslumbrar muito, a gente perde o foco e acaba deixando as coisas sérias para trás. Então, assim, o começo a gente ficou meio desnorteado, né? Porque a mídia vem muito em cima, você fica muito, né, desesperado ali, você não sabe o que se faz. Vinha turista o tempo inteiro, né? A gente não tinha muito, assim, tempo nem para respirar direito. Mas a gente falava, não, tem que seguir, né? Do queijo que a gente vive. Então, a gente buscando sempre continuar melhorando e fazendo o melhor possível. Então, foi assim, bom, um pouco difícil para a gente aprender a lidar com aquele tumulto todo, mas ao mesmo tempo você buscando sempre continuar na sua determinação ali, né? Querendo fazer sempre o melhor. E não deixar falar assim, a demanda cresceu, eu preciso fazer mais queijo. Porque se a gente fosse olhar por esse lado, a gente fazia aí, sei lá, acho que uns 20, 25 queijos na época. A gente poderia pular para 50 queijos que a gente não ia conseguir atender. E sem contar que, assim, aparecia pessoas oferecendo dinheiro para a gente triplicar a produção, né? E aí você pensava, nossa, é muito dinheiro. Mas não, vamos continuar no nosso propósito, né? Então, assim, é isso. A gente focou sempre na qualidade. E tanto que fluiu, a gente chegou a aumentar um pouco a produção depois, mas assim, por querer mesmo, e aí a gente conseguiu pessoas para ajudar e estava conseguindo manter tudo bonitinho, do jeito que a gente gostaria. E aí foi até 2021 que veio de novo o Super Ouro, né? Então, assim, uma parte a gente não sofreu tanto, né, igual da primeira vez, porque a gente já tinha tomado aquele escaldo, a gente já sabia lidar com aquela situação, mas a mídia de novo em cima e aquela loucura, só que da mesma forma, firme no nosso propósito. Então, assim, eu acho que a gente não pode nunca achar que a demanda cresceu, vou aumentar também a produção para me ganhar mais e mais e mais dinheiro. Porque o dinheiro é consequência de um trabalho que você faz. Fazendo bem feito, ele vai vir, ele vai ser, né, vai retornar. Mas mantendo a qualidade que eu tenho certeza que a gente manteve, porque essa segunda medalha de Super Ouro é um reflexo dessa qualidade que a gente teve lá na primeira, né? E eu penso, assim, no meu ponto de vista, foi uma qualidade até melhor ainda. Então, é isso. As medalhas ajudam muito, mas você tem que ter muita cabeça para saber lidar com isso e manter o foco. Porque se sair da linha, aí desanda muito fácil. Então a gente precisa ser muito firme, sabe? Para lidar com essas loucuras toda, porque deixa a gente meio cabeça ruim. Né? Mexe com a emoção, aflora muita coisa, mas saber lidar e coordenar isso, né? Com o pé no chão, né? Tem que saber, tem. Nossa, a primeira vez foi muito difícil, sabe? Eu cheguei a ficar meio pirada, assim. Eu ficava com medo, sabe? Antes da medalha teve, né? Alguns momentos que aconteceu. Com aquela... foi quando passou a primeira vez na Globo, né? No programa da Ana Maria, que foi uma divulgação, assim, a nível nacional, né? E também foi muito difícil, porque naquela época, assim, a gente muito, né, simples e achava que tinha que responder todo mundo. E o telefone travava, assim, de tanta mensagem que chegava pra gente. E aí, quando você ia responder, que ia falar pro pessoal o valor do queijo, e aí vinha aquelas mensagens, assim, bem de mau gosto mesmo. Nossa, que queijo caro. Nossa, mas eu quero comprar queijo, não é joia.
Outras pessoas queriam comprar, assim, tipo, 500 quilos de queijo. Aí eu falava, não, mas é pequena produção, é artesanal, a gente não tem essa quantidade. Aí a pessoa falava assim, mas eu vou pagar, eu tenho dinheiro, eu vou pagar, sabe? Então, assim, e tinha algumas mensagens bem mal educadas, sabe? Então foi difícil lidar, assim, eu falo que a mídia de televisão tem o lado bom, mas tem o lado que não é tão bom, porque atinge um público, né, vamos assim dizer, que não é o público consumidor e que eles não entendem, então chega a ser grosso com a gente, sabe? E aí às vezes eu ficava muito estressada, eu falava assim, você está sendo indelicado, você não conhece a realidade, a realidade, sabe? Mas, assim, as pessoas mandar mensagem e achar que eu tinha que retornar na mesma hora e ficar, sabe? Mas eu quero comprar o queijo, você não responde. Nossa, foi muito cansativo, sabe? Temos lados bons que assim, vieram pessoas de vários lugares do país para conhecer a gente. Não, a gente veio aqui para conhecer vocês. Por causa da reportagem, por causa da premiação. Esse sim, isso é bem gratificante. O cara sair lá do Mato Grosso, da Amazonas, Manaus, de Porto Alegre, falar que veio cá ver a gente. Isso aí você arrepia, sabe? E todo dia você levanta com disposição por causa dessas coisas. Né? É gratificante, né, Vai? E depois que assim, a gente conhecer um pouco, né, da história, um resumo da história, a gente vê que o seu sonho, né, que se realizando, continua, os sonhos que não acabam, mas que você sempre esteve certo do que você queria e nos altos e baixos, mesmo assim você manteve o foco no seu sonho de criança, né, da sua história. A Lúcia, né, no casamento de vocês, casou duas vezes, casou e depois casou com as ideias também, aí na ajuda, no braço direito no queijo, que assumiu também esse sonho, que comprou esse sonho, vamos dizer, né, foi junto com você no seu sonho, e hoje os dois juntos conseguem realizar um trabalho magnífico, que a gente agora quer ver o queijo, né?